Olá, eu me chamo Bianca, sou psicóloga e atualmente sou também presidente da Ecoavet, que é a Associação Brasileira em Prol da Saúde Mental na Medicina Veterinária. E essa é a nossa página, né? Inclusive, já deixo aqui o convite para você nos seguir, seja no YouTube ou seja também nas nossas redes sociais, para vocês compartilharem, em especial com profissionais veterinários e psicólogos, porque é uma associação que caminha em conjunto, né, com essas duas profissões, assim como estudantes também dessas profissões, tá? E eu estou aqui hoje para ter uma breve fala com vocês, uma palestra, para justamente introduzir a temática de saúde mental na medicina veterinária. Vocês vão perceber que nós temos aí algumas palestras por profissionais que são referências em suas áreas, sempre com uma experiência já de atuação, em especial na medicina veterinária. Mas ainda é muito comum muitas pessoas perguntarem, afinal, o que que é saúde mental na medicina veterinária, né? Que campo é este? Como que ele existe? Como que é a atuação do psicólogo, por exemplo? O que que a gente sabe sobre esse tema? E etc. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês, a minha tela, prontinho, para que a gente possa conversar sobre saúde mental na medicina veterinária, os desafios e as perspectivas que a gente possui, né, que a gente tem neste momento atual. Bom, até como é a palestra, né, inicial aí que a gente está trazendo para vocês, eu faço questão de explicar brevemente, como em todas as minhas palestras, o que que é saúde mental, ou pelo menos assim, qual que é a perspectiva de saúde mental que eu utilizo quando eu falo deste tema, e quando eu falo de saúde mental na veterinária. Eu sempre gosto de trazer a reflexão primeiro de um construto sócio-histórico, de comparação em como a gente lidava com esse tema antigamente, em como a gente tem lidado com este tema atualmente, e sempre reforço de que, claro, temos grandes desenvolvimentos, temos grandes evoluções. Só o fato de estarmos aqui falando sobre saúde mental na veterinária já é um marco disso, né? Quem imaginava antigamente que iria acontecer? Mas, como em todas as grandes evoluções que nós temos, né, aí se a gente for olhar até mesmo com relação a outras áreas, sempre traz também em conjunto, eu diria que alguns momentos de caos, digamos assim. Em que sentido? A gente está vivendo uma era muito grande da informação e eu costumo dizer também da desinformação, porque em conjunto com essa multi-informações, essa gama de informações que a gente tem recebido aí das nossas redes, né, televisão, rádio, enfim, de todas as formas, muitas das vezes são desinformações que a gente recebe, em especial no campo da saúde mental. Por quê? A cultura foi nos estimulando, né, a nossa cultura global, falando, mundial, nos estimulando a entender muito que saúde mental era um sinônimo de felicidade. Que, para que eu possa dizer que eu tenho uma boa saúde mental, como se o parâmetro para isso, muitas vezes, fosse justamente eu medir a felicidade deste indivíduo, a felicidade dessa pessoa. E isso está errado, primeiramente, porque eu imagino que vocês já perceberam que a vida não é isso, não tem como ser essa plenitude, essa felicidade que se vende aí, especialmente em redes sociais, né? Como se fosse alcançável, tangível, da gente viver nesse bem-estar aí que é construído essa imagem, então isso não é verídico. A nossa vida, né? Ela faz parte, possui momentos aí de tristeza, de medo, de raiva, de frustrações, de desmotivação, às vezes também um pouco de desesperança, enfim, é a gama de emoções e sentimentos, e isso é o que nos torna humanos. Então, um dos primeiros erros que eu vejo e que na minha concepção isso está ficando até um pouco mais aumentado, digamos assim, por conta das redes sociais, é essa imagem construída de que a gente tem que buscar essa tal da felicidade e que saúde mental é isso, né? Não, gente. Os parâmetros que a gente utiliza, que são diversos, até porque falar sobre saúde mental é falar sobre a vida como um todo, de todos os contextos, mas em especial é a gente entender justamente o quanto este indivíduo está em consonância com aquilo que ele está vivendo e sentindo, né? Ou seja,
ter estes momentos, como eu mencionei anteriormente, que são essas oscilações entre esses estados de humor, que é claro que a gente avalia a intensidade, a frequência desses humores, dessas emoções aí, mas que o natural é a gente ir passando por essas oscilações, sim, e permitir sentir essas emoções e esses sentimentos. Não é, né? A gente ficar só no campo da felicidade, da alegria, como eu disse, isso nem é possível. Só que a gente está vivendo, na verdade, uma era em que vende-se essa ideia de felicidade, e, consequentemente, como a maioria dos indivíduos, a maioria não, né? Todos os indivíduos não conseguem alcançar, muitas vezes, ao invés de sentir essas emoções e sentimentos que precisam ser sentidos, estão cada vez mais buscando o quê? Se anestesiar, ou seja, justamente o não sentir, né? Eu me anestesio através das redes sociais, de diversos tipos de drogas, às vezes do próprio trabalho, né? Da comida, de conteúdos consumidos na internet, enfim, que muitas vezes nos trazem essa sensação deste anestesiar. Então, eu busco isso, dessa forma eu não sinto. Consequentemente, é como se vai evitando então os conteúdos a serem olhados, as emoções e sentimentos que precisam de espaço para sentir, e aí inicia-se normalmente um caminho do adoecimento, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso, gente? Não confundam saúde mental com status de felicidade, tá? Eu analiso o indivíduo, a sua saúde mental justamente enquanto ele está distribuindo a vida dele, digamos assim, com todas essas emoções. Para quem assistiu o filme Divertidamente, aí, o 1 e o 2, para quem não assistiu, por favor, super recomendo, é aquela cena deles naquela mesa de controle. Né? Em como as emoções elas precisam o quê? Ir revezando, nenhuma delas pode assumir o controle e ficar só no controle, nem mesmo a alegria. Beleza? Para finalizar essa parte, gente, é só uma pincelada sobre o assunto, né? Se vocês querem saber mais sobre saúde mental, busquem se aprofundar. Mas só para encerrar essa parte, a gente também tem que tomar um cuidado que, porque justamente a gente vai vendendo essa ideia de perfeito, da felicidade, de mundo perfeito. Consequentemente, como eu disse, praticamente ninguém alcança isso. Aí a gente também começa a recorrer aos diagnósticos. Então, nós também estamos vivendo uma era de diagnóstico, às vezes de autodiagnósticos, né? O que é totalmente errado. Por quê? Porque eu não sei lidar com sofrimento, o mundo, a forma em que a gente recebe a nossa educação, a nossa cultura, nossa construção não nos ensina a lidar com o sofrimento, pelo contrário, nos ensina justamente a se anestesiar e a evitar. Então, quando o sofrimento aparece, eu não sei o que fazer. Eu entendo que é errado sofrer, porque justamente cresci entendendo que eu tenho que estar bem e feliz o tempo inteiro. Se é errado sofrer, eu me identifico com todo e qualquer sintoma que eu vejo na internet que fala assim, né, sobre as doenças mentais, e eu me rotulo, porque parece que a gente se rotular fica muito mais fácil. E muitas vezes esses rótulos entram como uma justificativa, né? Ah, não, mas é porque é meu TDAH. Ah, mas é porque é minha ansiedade. E óbvio, gente, que os diagnósticos não foram criados pensando nisso. Não era para virar esses rótulos a identidade das pessoas de maneira nenhuma, né? E eu afirmo com vocês com plena certeza que muitos dos indivíduos que acreditam que possuem um diagnóstico não possuem. Às vezes até passam por alguns profissionais que erroneamente diagnosticam essas pessoas também, tá? Por quê? Eu costumo trazer, muitas vezes um indivíduo ele só está precisando dormir bem, fazer atividade física, se alimentar melhor, fazer uma terapia, ter hobbies, ter tempo de lazer, qualidade de vida. Se a gente conseguisse organizar pelo menos minimamente esses fatores, a gente ia perceber que não tem diagnóstico nenhum ali. A questão é quem, hoje em dia, que consegue organizar minimamente esses fatores e ainda conviver com essa realidade que a gente está, como eu disse, dessa gama de informações, né? Enfim, breve pincelada sobre saúde mental. Para quê? Para que então a gente possa puxar o gancho e falar de saúde mental na veterinária. Como eu disse ali no início da minha fala, muitas pessoas ainda não entendem este campo, não entendem este trabalho. Até hoje eu ainda tenho colegas que falam, mas o que que você faz, Bianca? Né? Recentemente escutei pela 20ª, 30ª vez alguém me perguntando, ah, mas você cuida da saúde mental, do comportamento dos animais, né? Não, é a gente olhar para esses profissionais, para vocês, profissionais médicos veterinários,
para que a gente possa conseguir compreender, analisar, observar o que que envolve a profissão, a rotina de vocês, o que que contribui, pode contribuir para um adoecimento psíquico, né? Para um adoecimento mental. Eu sempre aqui, antes até de citar algumas questões da profissão, eu gosto de lembrar, gente, ressaltar que todas as doenças, elas são multifatoriais, tá? Então, nunca é uma única causa, ou seja, o nosso objetivo de trabalhar nessa área, de falar sobre esse tema, não é para falar assim, ah, a veterinária adoece os indivíduos, a veterinária, demonizar a veterinária, tá? Não, porque muitas das doenças, a gente, é até difícil a gente conseguir avaliar, por isso muitas pesquisas em psicologia, em psiquiatria são difíceis. Como é que a gente avalia essa subjetividade? Até que ponto o próprio indivíduo sabe sobre si, né? Como é que eu sei que realmente a maioria dos fatores dessa minha doença está vindo oriundo da profissão? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas é uma profissão que é da área do cuidado, é da área da saúde, só por isso já está dentro do grupo de vulnerabilidade, né, dos profissionais da saúde, que temos pesquisas hoje que já comprovadas. Então, é claro que possui ali fatores de risco, fatores de estresse que precisam ser compreendidos. Então, a primeira questão é isso, a gente tem que tomar esse cuidado só quando a gente fala sobre a saúde mental de vocês veterinários. Além disso, a gente entendendo então e conseguindo analisar quais são esses fatores que mais contribuem para o adoecimento de vocês. Esse foi um dos meus primeiros empurrões, digamos assim, para começar a trabalhar nessa área, porque na época, já quase 9, 10 anos aí que eu estou trabalhando nessa área, eu lembro claramente, né, que uma das minhas maiores indignações é porque a gente não tinha pesquisa sobre, nós não tínhamos dados científicos sobre. Eu defendo muito a ciência, defendo muito dados, né, também sou pesquisadora. E isso me trouxe bastante ali preocupação, indignação. Eu falei assim, "Não, a gente precisa então começar a construir pesquisas. Especialmente porque o que que a gente vê, né? A gente vê uma profissão em que ela ainda é muito romantizada pela sociedade como um todo, por vezes pelos próprios profissionais, mas mais ainda pela comunidade, pela sociedade em que a gente vive, tá? Associada ainda muito à caridade também. Por vezes também aquele processo de romantização dos profissionais que escolheram essa profissão lá quando muito cedo e com aquela falsa ideia de vou porque amo, quero trabalhar com os animais, né? E o clássico muitas vezes, e não quero trabalhar com pessoas, quero evitar pessoas. E para todos vocês aí que já tiveram o mínimo contato com o campo da veterinária, sabem que isso daí é uma falsa ilusão, que na verdade é uma das profissões que mais trabalha com pessoas, em especial no campo clínico, né, que é um dos meus principais focos aqui dessa palestra. Então já começa, eu falo que um dos problemas já começa aí, né, essa falsa ilusão, essa falsa idealização da profissão, daquilo que você vai trabalhar e de repente, quando você se dá conta, não é isso. Vem o processo de formação da medicina veterinária, em que posso dizer que 99,9% dos cursos, se não mais, né, não possuem, não oferecem sequer uma disciplina de preparo para as demandas emocionais que envolve ser um médico veterinário. Para notícias difíceis, para o luto, para perder este paciente, para realizar uma eutanásia, para lidar com essa nova dimensão, eu vou chamar assim, essa nova construção da família multiespécie, porque esses animais hoje chegam como membros da família, ou seja, esses responsáveis por esses animais chegam com uma carga emocional muito maior, mais intensa, de mais projeção, de mais expectativas, de mais revolta também, muitas vezes. Claro que tem outros fatores sociais acontecendo também nesse momento que tem tudo a ver, mas enfim, não vai, né, não vai dar para a gente se aprofundar aqui. Então pense, vão juntando, né? Eu já crio essa imagem da profissão de que eu vou evitar pessoas e não evito. Eu não recebo preparo nenhum para lidar justamente com essas pessoas durante a formação, inclusive com os próprios colegas, porque o lidar com as pessoas também é isso, não são somente os clientes, mas também os próprios colegas de profissão, né? E aí começa a atuar numa profissão que tem esses principais, não são os únicos, tá, gente? Que são os fatores que mais comumente são mencionados pelos veterinários aqui do Brasil. Eles não estão em ordem, tá? Já deixo bem claro isso, assim, eles não estão em ordem de que geralmente são verbalizados.
E a gente tem que lembrar de questões também específicas do Brasil. A gente não pode esquecer da questão do número de veterinários, do número de cursos de graduação de medicina veterinária do Brasil, da desvalorização dessa profissão aqui, né? As questões financeiras, o quanto esses profissionais ganham. Eu achei tão interessante, gente, que esse ano, né, eu consegui, para mim, assim, foi um grande avanço que a gente teve o estágio com alunos de psicologia lá no Hospital Veterinário Público, que eu trabalho de Belo Horizonte, daqui de Belo Horizonte. E eu lembro que a primeira aula que eu fui conversar com os estudantes de psicologia, do sexto período, mais ou menos, e eu fui contar para eles sobre a medicina veterinária, né? Você, olha, vim trazer para vocês a realidade, aquilo que vocês geralmente não têm acesso. E eu escutei alguns alunos falando assim, nossa, eu achei que o veterinário ganhasse bem, que era uma das profissões que melhor ganhasse, assim, profissionais, né, com dinheiro, de dinheiro. E eu achei, na hora, aquele famoso rir de nervoso, obviamente, né? Falando, gente, olha aí, né? Mais um retrato do que a maioria das pessoas acham e pensam, né? Quando, na verdade, não. Se a gente pegar ali estudos como a demografia do médico veterinário, outras pesquisas que já foi feita, a gente vai ver o quanto essa profissão ela não é valorizada, ganham muito pouco, diversas vezes, valores de plantões, então, sem contar as questões de as adequações, né, para este trabalho, as condições para este trabalho, que muitas vezes também são adversos, seja pelo ambiente em si, seja pela estrutura dessas equipes, né? A falta ali de olhar para este cuidado com esses profissionais, enfim, vários fios que a gente poderia puxar, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês, então, os principais fatores que geralmente são mencionados. E a partir disso, gente, lembra que eu comentei, né? Um dos meus grandes estímulos para atuar nessa área foi da gente começar pesquisas científicas. Alguns desses aqui já estão publicados, o da MSD, do Conselho também, o do meu doutorado está aí em rumo à publicação, mas está lá de livre e aberto se vocês quiserem ler uma tese de 200 e poucas páginas sobre fatores de risco para a saúde mental dos médicos veterinários, está à disposição na internet. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos dados. Poucos ainda. A gente precisa amplificar, diversificar muito. E lembrar que o veterinário não é só clínico, não é só clínico de pequenos animais. A gente precisa investigar as outras áreas também de atuação dos médicos veterinários. Mas pelo menos agora nós temos algumas pesquisas robustas, científicas, né, para a gente poder falar sobre alguns dados. Especialmente o que, gente? O que eu mais queria entender e descobrir? Quais são os principais fatores de risco para a saúde mental dos veterinários? Como eu falei para vocês antes, é multifatorial e não envolve somente a profissão. Mas, com relação à profissão, o que a gente enxerga? E vocês são as melhores pessoas para poderem responder isso. Tem que ser vocês, vocês que estão lá no dia a dia, né, vivenciando essas questões. Então, foram pesquisas a nível nacional, tá? Tive pesquisas que chegaram a quase 2.000 médicos veterinários, é um N considerável de diferentes regiões do Brasil. Eu acho que dava para ser mais amplo, mais intenso ainda, mas, né, um dia, quem sabe, a gente chega lá, para a gente realmente conseguir descobrir o que está contribuindo para o adoecimento de vocês. E olha lá, né, o que foi encontrado, os principais achados aqui, comentando rapidamente. O desgaste emocional gerado em torno dos atendimentos, aqui está falando mais da questão dos animais mesmo, tá? Esse se envolver com o animal, vocês atendem casos de negligências, de maus tratos, de clientes que se recusam a pagar, a fazer os exames pedidos. O animal vai para casa, vocês sabem que não vai ser bem cuidado, que o ferimento vai abrir, que vai retornar, enfim, né, aquela gama ali de questões que vocês vivenciam. Natural, quando eu o discurso escolhi a veterinária porque eu amo os animais, não me surpreende que esse desgaste emocional pensando no animal apareça com frequência, tá? Atender esses clientes, esses responsáveis que eles estão emocionalmente abalados. Olha lá, né? Não fui preparado para isso. Não queria uma profissão que eu fosse lidar muito com pessoas. Já foi dando errado e eu justamente caio nessa profissão que a grande maioria dessas pessoas que eu atendo estão abalados, seja por conta do animal ou por vezes por questões da própria vida, mas que acabam trazendo e despejando em cima de vocês.
Equilibrar a vida pessoal com a profissional, essa aparece em diversas pesquisas e aqui fala muito da dificuldade de ter um tempo pessoal, de lazer, de hobby e, claro, fala também da questão financeira, porque para que eu tenha tempo, não é somente o querer, me organizar, organizar minha agenda para isso, mas é, acima de tudo, poder. Então, eu sei que muitas pessoas não têm esse tempo profissional porque não podem, não conseguem, no sentido de eu tenho que fazer plantão, senão eu não consigo pagar minha conta, minhas contas, né? Eu, às vezes, respondo as mensagens fora de hora dos clientes ou da clínica porque eu tenho medo de perder esse emprego, ficar desempregado e não ter condições de sobreviver. Então, este item aqui fala muito, inclusive, de políticas públicas, tá? Aliás, gente, falar sobre saúde mental é falar sobre saúde, sobre políticas públicas. O buraco é bem mais embaixo. Eu só não me aprofundo aqui porque, né, nessa palestra, a gente não tem tempo para isso, mas é sempre importante lembrar. Perder o paciente, que era esperado, né? Tem a questão do apego, tem uma questão de se sentir responsável por essa perda, de se sentir por vezes culpado, fracassado, alguns responsáveis que o culpam vocês também. Então, o vínculo, tudo está relacionado aqui. E lidar com os eventos adversos que a gente chama, que é aquela questão de você lidar com processos administrativos, jurídicos, gestão de pessoas, tudo aquilo que vocês também não foram preparados para, não receberam, né, estudo para, mas que vocês acabam tendo que lidar mesmo se você for um veterinário a domicílio, mesmo se você for jurídico, individualmente, em algum momento, de alguma forma, você acaba tendo que lidar com isso. E eu sempre ressalto, gente, a importância da gente fazer pesquisa no nosso país, porque se vocês pegarem pesquisas de fora, vocês vão ver que os fatores de risco e de estresse são diferentes, tá? Por quê? Porque a cultura muda, a situação muda, né? O número de veterinários muda, enfim, tudo isso muda e, consequentemente, impacta. Então, eu vejo muito por aí, às vezes, essa divulgação, né, sobre o tema de saúde mental, muitas vezes as pessoas pegam referências de pesquisas de fora para falar sobre a nossa realidade. A gente não pode fazer isso, tá? Busquem os dados que pelo menos já temos, que correspondem ao nosso país e fazer mais pesquisa. Além dos fatores de risco, a gente também tinha que entender quais eram os fatores de proteção. Afinal, o que que contribui para prevenir ou para que seja contribuir já para um tratamento, para uma melhora de uma pessoa que já está adoecida, né? Então, sabemos os fatores de risco, de adoecimento, mas os fatores de proteção. E aí, nas pesquisas, os profissionais que apresentaram taxas menores, né, que apresentaram que estavam tendo ali um relativo bem-estar de vida na medida do possível, que responderam, né? O que que esses profissionais fazem de diferente, será? Por que que eles apresentam aí taxas menores, um melhor bem-estar? E olha lá, primeiro lugar, gente, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? E aí faz muito sentido também, eu não trouxe aqui escrito, mas quando a gente olha a população dessas pesquisas, porque as mais vulneráveis sempre são mulheres, recém-formadas, aqui a gente está colocando até 5 anos de formação, tá? Sem especialidade nenhuma ainda, ou seja, quem está ali muito começando, a mulher, não é porque a veterinária é predominantemente feminina, tá? É porque não precisa, acho que não precisa nem explicar aqui por que será que as mulheres são sempre grupos maiores, né, de vulnerabilidade. Ou seja, nesse momento de carreira, de dificuldade, de transição, de angústia, né? Em compensação, o grupo que apresenta menores taxas é justamente ao contrário, aqueles com mais tempo de atuação, que geralmente já estão mais bem colocados na profissão, com especialidades, homens, né, geralmente casados, inclusive, são dados ali interessantes da gente olhar. Quem quiser se aprofundar, como eu disse, minha tese está lá disponível, tá? E tem tudo a ver, né, com o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional aparecer em primeiro lugar, com a qualidade do sono também, ou seja, porque tem mais possibilidade já de dormir melhor, fazem menos plantões, estão em momento de vida que faz menos plantão. Praticar atividade física, realizar psicoterapia, sentir prazer com aquilo que você faz ainda te dá uma sensação de um propósito, de um sentido, como te dava quando você escolheu esse curso ou lá no começo, e ter hobbies, né? Ou seja, se vocês forem olhar, tem muito a ver com uma rotina de autocuidado, a tão famosa rotina de autocuidado, que se é, inclusive, tão falada hoje também, né? Que as pessoas, os profissionais, os indivíduos precisam ter. Então, eu sei que eu sempre falo, quando eu falo sobre os fatores de proteção, eu sempre falo assim, gente, eu sei que esses achados, eles não são como se fosse assim, nossa, Bianca,
Mas quem não sabe que dormir bem faz bem, que praticar atividade física, que a gente tem que ter tempo de lazer, todo mundo sabe. É verdade, gente, só que isso aqui é comprovado. Respondido por vocês, né? Isso aqui se torna um dado científico, não é um achismo. E o segundo ponto que é, concordo, a maioria das pessoas sabem. Por isso que a gente comprovou que era importante, são direcionamentos do que está adoecendo e do que contribui para o não adoecer, mas agora a gente precisa ir para um caminho de colocar isso em prática, né? De uma maneira individual, dentro daquilo que for possível. Então, o cuidado ele tem que começar por nós, né? Então, que vocês possam se cuidar da melhor forma possível, mas essa responsabilidade desse cuidado, ela também tem que ser coletiva, tá? Ela também tem que ser maior, ela também tem que ser macro. Então, eu costumo falar muito sobre essa questão de autocuidado, só que não de uma maneira romantizada. Porque esse é um dos problemas que a gente tem visto também atualmente no Brasil, no Brasil não, no mundo, né? Nessa dinâmica que é romantizar o autocuidado como se fosse algo possível, perfeito, né? Tipo aqueles gráficos que a gente encontra em que a vida está plenamente equilibrada, sendo que aquilo não existe. E além disso também, essa romantização esquece das desigualdades sociais que a gente vive, em especial no Brasil, que é considerado um país pobre, ou seja, a grande maioria das pessoas não tem acesso, não tem a possibilidade desses fatores que são colocados como o autocuidado, então, por isso a responsabilidade coletiva, por isso a dinâmica de políticas públicas. E a forma em especial que é vendida nas redes sociais também, né? Então você entra lá, você vê um colega seu com uma vida ali que é o que ele posta, né? Linda, perfeita, correndo, academia, alimentação, enfim, e você se compara, sendo que você tem uma vida totalmente diferente daquilo. E geralmente isso alimenta aquele ciclo de comparação em que você só se vê frustrado e é um ciclo sem fim. Então, quando a gente fala sobre autocuidado, a gente tem que falar com mais pés no chão, a gente tem que falar sobre a realidade em que a gente vive, um autocuidado que ele é possível diante da realidade que a gente vive. E é o que eu trouxe para vocês, de maneira individual. O que que eu posso fazer para me cuidar mais? O que que só cabe a mim? Eu não estou dependendo de algo externo para isso. Assim como a responsabilidade coletiva, ou seja, eu tenho condições financeiras, né, para essa rotina, eu tenho tempo, porque o tempo, o relógio não é igual para todo mundo de maneira nenhuma. A gente tem que falar sobre privilégios que as pessoas possuem. Então, idealmente, né, o mundo ideal seria que todas as pessoas tivessem ao menos acesso a esses, o que são chamados de autocuidado ou estratégias de coping, ao menos a isso, né, seria o mínimo, mas que não é a nossa realidade. Então, eu sempre trago a reflexão, levando isso para a veterinária, de o que que pode ser feito. Como é que as clínicas veterinárias, como é que os hospitais veterinários, as empresas de maneira geral, as associações, instituições, os conselhos, enfim, todos aqueles que são considerados esse coletivo, né, que possuem essa maior capacidade e potencialidade justamente de ajudar, poder ajudar esses profissionais, o que que podem fazer, né? Colocar, instaurar dinâmicas que sejam com mais bem-estar e qualidade de vida para esses profissionais durante essas práticas clínicas, esses atendimentos, proporcionar justamente o acesso a pelo menos uma parcela, né, desses itens, esses fatores que a gente viu ali de proteção, a gente conseguir a valorização da profissão de uma maneira geral, como um todo no país, com certeza, a gente buscar isso, né? Enfim, existem várias formas aí que a gente pode pensar a longo prazo da gente fazer. Foi também pensando nisso, gente, que a gente criou a EcoAvet, tá? A associação tem como esse objetivo, um dos nossos objetivos da associação é a gente divulgar essas informações e esses temas sempre com respaldo científico, sempre de maneira muito séria, tá? E, ao mesmo tempo, justamente mostrar para a sociedade, para as entidades, da veterinária, a importância desse tema, né? E que a gente precisa sair, inclusive, só do papel, que hoje, no papel, nas redes, já é tão comum falar sobre saúde mental, mas ainda pouco se vê na prática, pouco se vê no dia a dia, em especial para aqueles que são a maioria que são os que possuem menos condições, né? De que são os que possuem mais dificuldades ali justamente para ter acesso a esses recursos, a esses fatores de proteção.
Então, é uma construção que a gente vai fazendo, a gente também está sempre aprendendo, pesquisando, ouvindo, estamos sempre abertos, inclusive, para ouvir vocês, para buscar melhorias, né? E estamos aí à frente desse, trazer que seja pelo menos um possível diálogo e dentro das nossas possibilidades, como uma associação sem fins lucrativos, a gente conseguir trazer que seja um pouco dessa melhora para a realidade de vocês, veterinários. Tá bom? Então, uma breve fala, gente, uma breve, só uma pincelada, como eu costumo falar no assunto. Vocês podem se aprofundando mais aqui no nosso canal ou buscando, né, esses conteúdos lá na página da ECOA. Eu coloquei aqui para vocês a minha página também. E termino novamente finalizando com um convite para vocês conhecerem melhor o nosso trabalho e agradecendo para que me acompanharam até aqui, tá? Muito obrigada.